Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Antes de começarmos nossa jornada, permita-se fazer um pequeno acordo consigo mesmo. Durante os próximos minutos, não existe nenhuma tarefa a cumprir, nenhum problema para resolver, nenhuma decisão para tomar, nenhuma expectativa para alcançar. Existe apenas este momento, o momento presente. Talvez hoje tenha sido um dia intenso, talvez sua mente ainda esteja ocupada com lembranças, preocupações ou planos para amanhã. Isso é natural. Nossa mente foi feita para pensar, mas agora você pode dar a ela um breve descanso. Não é preciso lutar contra os pensamentos, nem tentar esvaziar completamente a mente. Apenas permita que eles diminuam o ritmo, assim como um lago volta a ficar calmo depois que o vento cessa. Encontre uma posição confortável. Se estiver sentado, deixe os pés bem apoiados no chão. Se estiver deitado, permita que seu corpo encontre naturalmente o ponto de maior conforto. Afaste roupas ou objetos que estejam incomodando. Descruze braços e pernas. Deixe as mãos repousarem suavemente. Agora, feche os olhos lentamente, sem pressa, como quem fecha as janelas de uma casa para ouvir melhor o próprio coração. Perceba sua respiração exatamente como ela está. Não tente mudá-la ainda, apenas observe. O ar entrando, o ar saindo, seu peito se movimentando, seu abdômen acompanhando esse movimento natural. Cada inspiração lembra que existe vida. Cada expiração leva embora um pouco da tensão que você talvez nem percebesse que carregava. Agora vamos respirar juntos. Inspire lentamente pelo nariz e sinta o ar entrar. 1, 2, 3, 4. Segure o ar por um instante. 1, 2. Agora solte lentamente pela boca. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Novamente. Inspire, sentindo o ar fresco entrando, preenchendo seus pulmões, expandindo delicadamente seu peito. Segure apenas um instante e solte devagar, como se estivesse soprando uma pequena chama sem apagá-la. Cada expiração leva embora um pouco do peso acumulado. Mais uma vez. Inspire profundamente e, enquanto inspira, imagine que está recebendo tranquilidade. Expire lentamente e imagine que toda preocupação começa a perder força e sair juntamente com o ar, e você apenas acompanha, gentilmente. Agora leve sua atenção ao topo da cabeça. Imagine uma luz suave surgindo acima de você. Não é uma luz intensa, é delicada, quente, confortável, talvez dourada, talvez branca, talvez tenha outra cor. Não importa, seu coração saberá reconhecê-la. Essa luz começa a tocar o alto da sua cabeça e lentamente vai descendo. Onde ela passa, tudo relaxa. Sinta seu couro cabeludo descansando, a testa se tornando lisa, como se todas as preocupações deixassem de franzir seu rosto. Os músculos ao redor dos olhos relaxam completamente. As pálpebras ficam agradavelmente pesadas. Você não faz esforço para mantê-las fechadas. Elas simplesmente descansam. Sua respiração continua tranquila, natural, silenciosa. Essa luz continua descendo. Ela alcança suas bochechas, sua mandíbula. Se existir qualquer tensão, permita que ela se dissolva. Seus dentes já não precisam permanecer apertados. Sua língua repousa naturalmente. Seu rosto inteiro encontra serenidade. A luz continua descendo, envolve completamente seu pescoço, seus ombros. Perceba quantas responsabilidades costumamos carregar sobre os ombros.
Algumas delas são necessárias. Outras já poderiam ter sido deixadas para trás há muito tempo, sem julgamentos. Imagine que cada expiração retira um desses pequenos pesos invisíveis. Respire e solte. Respire novamente e solte. Sinta seus ombros ficando mais leves. Agora essa luz percorre lentamente seus braços. Desce pelos cotovelos, antebraços, punhos, palmas das mãos. Cada dedo relaxa. Talvez você perceba uma agradável sensação de calor ou apenas uma leveza diferente. Qualquer sensação é bem-vinda. Tudo está certo. Agora seu peito. Perceba seu coração. Ele trabalha por você desde o primeiro instante da sua existência. Sem descanso, sem pedir reconhecimento. Apenas continue respirando. Agradeça silenciosamente por tudo que seu corpo faz por você, mesmo nos dias em que você se esquece dele. Agora permita que essa luz envolva seus pulmões. Imagine cada inspiração trazendo calma, cada expiração levando embora aquilo que já não precisa permanecer, sem esforço, naturalmente. Seu abdômen relaxa. Não existe necessidade de mantê-lo contraído. Ele apenas acompanha sua respiração, subindo, descendo, como as ondas tranquilas do mar. Agora essa sensação de conforto desce até sua lombar, quadris, coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés, até alcançar a ponta de cada dedo. Seu corpo inteiro encontra repouso, como se estivesse sendo sustentado pela própria terra. Nada precisa ser forçado. Você pode simplesmente confiar. Enquanto seu corpo repousa, observe sua mente. Talvez alguns pensamentos ainda apareçam. Tudo bem, não os acompanhe. Imagine que você está sentado à margem de um rio. Cada pensamento é apenas uma folha levada pela correnteza. Você observa, mas não precisa correr atrás dela. Ela simplesmente passa. Outra folha aparece. Também segue seu caminho. Você permanece tranquilo, respirando, observando, presente. Agora imagine que, ao longe, o sol começa lentamente a nascer. A luz dourada do amanhecer aquece suavemente a paisagem. Um novo dia sempre chega, mesmo depois das noites mais longas. Essa imagem é um lembrete. Não importa quantos desafios tenham existido até aqui, dentro de você ainda existe a capacidade de recomeçar. Sempre. Cada amanhecer traz essa possibilidade. Cada respiração confirma que existe uma nova oportunidade diante de você. Permaneça apenas sentindo essa presença tranquila, sem pensar, sem analisar. Muito bem. Seu corpo já encontrou um estado profundo de relaxamento. Sua respiração tornou-se calma. Sua mente começou a desacelerar. E pouco a pouco, seu coração se prepara para uma jornada especial. Na próxima etapa, caminharemos para um lugar muito antigo.
um lugar que existe apenas dentro de você. Um lugar onde o tempo parece desacelerar. Ali, começaremos a nos aproximar da criança que um dia você foi, sem julgamentos, sem cobranças, apenas com curiosidade, respeito e carinho. Mas isso acontecerá aos poucos, sem pressa, como toda verdadeira transformação acontece. Respire profundamente mais uma vez e permita que esse estado de serenidade permaneça com você. Permaneça exatamente onde está. Não há necessidade de mudar sua postura. Seu corpo já encontrou um ritmo confortável. Sua respiração continua acontecendo naturalmente. Você não precisa controlá-la. Ela flui sozinha. Observe como cada inspiração parece trazer um pouco mais de tranquilidade. E cada expiração dissolve, pouco a pouco, aquilo que já pode ser deixado para trás. Respire profundamente. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure suavemente. 1, 2. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Mais uma vez. Inspire lentamente. Perceba o ar preenchendo todo o seu peito. E solte devagar. Como quem deixa partir uma folha levada pelo vento. Agora imagine que, à sua frente, existe uma antiga porta de madeira. Ela não está trancada. Nunca esteve. Talvez você apenas tenha passado muito tempo sem visitá-la. Observe seus detalhes. A textura da madeira, as marcas deixadas pelo tempo, as pequenas imperfeições que contam uma história. Assim como nós. Cada marca possui um significado. Cada cicatriz revela um caminho percorrido. Nada ali precisa ser escondido. Tudo faz parte da sua história. Aproxime-se dessa porta, sem medo. Você percebe uma maçaneta simples. Segure-a lentamente. Sinta sua temperatura. Respire profundamente e, quando estiver pronto, abra essa porta. Do outro lado, existe um lugar de absoluta tranquilidade. Você dá um passo, depois outro, e sente que o mundo exterior ficou distante. Muito distante. Não existem notificações, não existem relógios, não existem cobranças. Existe apenas o som suave da natureza. Você percebe o canto discreto de alguns pássaros, o vento passando entre as folhas, o perfume da terra. Talvez exista o aroma de flores. Talvez o cheiro da chuva. Seu inconsciente escolhe exatamente aquilo que lhe transmite paz. Observe tudo ao seu redor, sem pressa. Você começa a caminhar por uma trilha. A cada passo, seu corpo fica mais leve,
Sua mente fica mais silenciosa. Seu coração fica mais tranquilo. Respire. Dê mais um passo. Respire novamente. Mais um passo. Perceba que você não precisa saber exatamente para onde está indo. Apenas continue caminhando. Há momentos na vida em que não precisamos enxergar todo o caminho. Precisamos apenas confiar no próximo passo. E agora? É exatamente isso que você está fazendo. Confiando. Enquanto caminha. Observe a luz do sol atravessando as copas das árvores. Ela desenha pequenos feixes dourados sobre o chão. Cada feixe parece iluminar uma parte diferente da sua história. Alguns momentos foram alegres, outros foram difíceis. Alguns ainda despertam saudade, outros talvez tragam um aperto no coração. Não tente mudar nenhuma dessas lembranças. Apenas reconheça que todas elas ajudaram a construir quem você é hoje. Respire profundamente e permita que qualquer emoção seja recebida com gentileza. Não existe emoção errada. Toda emoção traz uma mensagem. Toda emoção merece ser escutada. Mais adiante, você encontra um pequeno riacho. A água corre lentamente, cristalina, transparente. Você se aproxima, ajoelha-se ao lado dele e observa seu reflexo. Veja seu rosto, mas tente olhar além da aparência. Olhe para quem existe dentro de você, para a pessoa que enfrentou desafios, que conheceu alegrias, que também passou por perdas, que caiu algumas vezes, mas que continua aqui, respirando, vivendo, seguindo em frente. Perceba a força silenciosa que existe em você. Talvez você nunca tenha parado para reconhecê-la, mas ela sempre esteve presente. Foi ela que o trouxe até este momento. Molhe delicadamente suas mãos nessa água. Imagine que ela representa renovação. Enquanto essa água toca suas mãos, imagine que ela leva embora antigas culpas, cobranças excessivas, comparações, palavras duras que talvez você tenha ouvido um dia, ou até aquelas que você mesmo disse para si. Observe essas palavras sendo levadas pela correnteza. Você não precisa correr atrás delas. Elas simplesmente seguem seu caminho e desaparecem. Respire profundamente, sinta o alívio, mesmo que seja pequeno. Toda transformação começa discretamente, assim como uma semente cresce em silêncio. Levante-se lentamente. Continue caminhando. Agora a trilha começa a subir suavemente. Você percebe que o horizonte se amplia. O céu parece mais aberto. O ar parece ainda mais puro. A cada passo, você se aproxima não apenas de um lugar, mas de uma parte esquecida de si mesmo. Talvez você nunca tenha deixado essa parte para trás. Talvez ela apenas estivesse esperando o momento certo para ser reencontrada. E esse momento é agora.
Enquanto continua caminhando, perceba que existe uma presença serena acompanhando você. Não está à frente, nem atrás. Ela caminha ao seu lado. Algumas pessoas chamam essa presença de Deus, outras a chamam de amor. Outras simplesmente sentem que nunca caminham completamente sozinhas. Não importa qual seja a sua crença, apenas permita sentir essa companhia silenciosa. Uma presença que não julga, não cobra, não acusa, apenas permanece, sustentando cada passo. Se desejar, em silêncio, repita: que eu tenha coragem para olhar para minha própria história. Respire. Que eu tenha sabedoria para acolher aquilo que encontrar. Respire novamente. Que eu possa oferecer a mim mesmo a mesma compaixão que ofereço às pessoas que amo. Permaneça apenas sentindo essas palavras, sem esforço. Elas não precisam convencer sua mente. Basta que encontrem espaço em seu coração. Agora, ao longe, você percebe uma grande árvore, muito antiga, talvez a maior árvore que já tenha visto. Seu tronco é forte, suas raízes mergulham profundamente na terra. Seus galhos parecem abraçar o céu. Ela transmite estabilidade, proteção, acolhimento. Existe algo de familiar nela, como se estivesse esperando sua chegada há muito tempo. Você ainda está distante, mas consegue sentir a paz que emana desse lugar. Respire lentamente. Na próxima etapa, você caminhará até essa árvore e descobrirá que ela guarda um dos encontros mais importantes da sua vida. Um encontro que não exige respostas perfeitas, apenas presença, apenas verdade, apenas amor. Continue respirando serenamente, sem pressa, sem expectativas. O momento certo está chegando. Continue respirando, sem esforço, sem pressa. Perceba que sua respiração já encontrou um ritmo tranquilo, natural, silencioso. Permaneça por alguns instantes apenas respirando. Agora, volte sua atenção para aquela grande árvore. Ela continua diante de você. Imponente, serena. Suas raízes mergulham profundamente na terra. Seus galhos parecem tocar o céu. Ela transmite uma sensação difícil de explicar, como se estivesse ali desde o início dos tempos, como se tivesse testemunhado inúmeras histórias, como se conhecesse, silenciosamente, também a sua. Comece a caminhar em sua direção, devagar, sem qualquer necessidade de chegar rapidamente. Cada passo é um convite para aproximar-se de si mesmo. Respire. Dê mais um passo. Respire novamente. Mais um passo. Sinta a terra sob seus pés. Sinta o ar tocando suavemente sua pele. Perceba como tudo parece acolhê-lo. Nada aqui exige perfeição. Nada aqui espera que você seja diferente do que é. Você é bem-vindo exatamente como chegou. Ao alcançar a árvore, você percebe um amplo espaço ao seu redor. A luz do sol atravessa delicadamente as folhas. O vento produz um som suave. Há uma paz profunda nesse lugar. Você se senta próximo ao tronco. Respire profundamente. Sinta o apoio da terra, o apoio da árvore, o apoio da vida. Permaneça apenas respirando. Enquanto observa esse lugar, você percebe um pequeno movimento. Talvez alguém esteja caminhando entre as árvores. Você não precisa descobrir quem é. Apenas observe, sem expectativas, sem imaginar como deveria ser. A figura vai se aproximando lentamente, passo após passo,
até que você percebe tratar-se de uma criança, talvez muito pequena, talvez um pouco mais velha, talvez tenha 5 anos, talvez 8, talvez outra idade. Não importa. Permita que ela seja exatamente como surgir. Talvez ela se pareça muito com você quando era criança. Talvez apenas lembre você. Talvez sua mente forme uma imagem simbólica. Todas essas possibilidades são bem-vindas. Não existe maneira certa, nem maneira errada. Apenas observe. Veja seu rosto, seu olhar, sua postura, sua maneira de caminhar. Perceba suas roupas, seu cabelo, sua expressão. Talvez ela sorria, talvez esteja apenas curiosa, talvez pareça tímida, talvez demonstre alegria, talvez apenas permaneça em silêncio. Tudo está bem. Não tente mudar nada, apenas permita que ela exista diante de você. Respire profundamente. Enquanto inspira, receba esse momento. Enquanto expira, deixe partir qualquer expectativa. Agora essa criança percebe sua presença. Ela olha para você. Os olhos de vocês se encontram. Não existe julgamento nesse olhar. Existe apenas curiosidade. Talvez reconhecimento. Talvez uma pergunta silenciosa. Você sorri gentilmente, sem forçar, apenas oferecendo tranquilidade. Permaneça alguns instantes sustentando esse encontro, sem necessidade de falar. Às vezes, o silêncio comunica muito mais do que qualquer palavra. Quando sentir que é o momento, levante-se lentamente. Dê apenas alguns passos em direção a essa criança. Pare a uma distância confortável, respeitando seu espaço, assim como respeitamos qualquer pessoa que acabamos de encontrar. Respire e apenas em pensamento diga: Olá, obrigado por estar aqui. É muito bom encontrar você. Permaneça em silêncio. Talvez a criança responda. Talvez apenas sorria. Talvez continue observando. Qualquer resposta é suficiente. Não existe resposta errada. Agora imagine que vocês começam a caminhar lentamente lado a lado, sem destino, apenas caminhando. Não existe obrigação de conversar. Existe apenas companhia. Perceba como é caminhar ao lado dessa criança. Observe seu ritmo. Talvez ela caminhe lentamente. Talvez pare para observar uma flor. Talvez olhe para o céu. Talvez demonstre curiosidade pelas pequenas coisas. As crianças costumam perceber detalhes que os adultos deixaram de notar. Enquanto caminha, olhe também ao redor. Veja quantas pequenas belezas existem. A luz passando pelas folhas, o perfume da natureza, o som distante dos pássaros, o movimento das nuvens. Talvez você se lembre de como era observar o mundo quando tudo parecia novidade. Respire profundamente.
Depois de alguns instantes, vocês chegam a um pequeno jardim. No centro dele existe um banco de madeira, muito simples, muito acolhedor. Vocês se sentam, sem pressa. A criança permanece ao seu lado. Agora, olhe novamente para ela. Com calma. Perceba algo importante. Essa criança não conhece todas as responsabilidades que hoje fazem parte da sua vida. Ela não conhece boletos, compromissos, prazos, preocupações. Ela apenas conhece o mundo do jeito que conseguia compreendê-lo naquele momento da vida. Talvez tenha sentido alegria, talvez tenha sentido medo, talvez curiosidade, talvez insegurança. Como qualquer criança, respire profundamente e permita que seu coração permaneça aberto. Agora imagine que essa criança coloca delicadamente uma pequena pedra em suas mãos. Observe essa pedra. Ela possui uma cor, um peso, uma textura. Essa pedra representa tudo aquilo que essa criança gostaria que você nunca esquecesse. Não tente descobrir imediatamente o significado. Apenas receba esse presente. Segure essa pedra com carinho. Respire. Permaneça em silêncio. Agora leve a mão até o coração. Imagine que essa pequena pedra se transforma lentamente em uma luz suave, quente, acolhedora. Ela entra em seu peito, não pesa, não incomoda. Ela apenas ilumina. Talvez essa luz represente inocência, talvez coragem, talvez criatividade, talvez esperança, talvez confiança. Cada pessoa descobrirá um significado diferente, e todos eles são igualmente valiosos. Respire lentamente. Permita que essa luz encontre um lugar tranquilo dentro de você. Enquanto essa luz permanece em seu coração, olhe mais uma vez para essa criança. Perceba que ela não espera a perfeição. Ela não espera que você tenha todas as respostas. Ela apenas parece feliz por finalmente estar sendo vista, por finalmente ser escutada, por finalmente perceber que você voltou. Mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de tantas mudanças, você voltou. E isso basta. Respire profundamente. Sintam juntos o vento tocar seus rostos, o calor suave do sol, a tranquilidade desse jardim. Permaneçam apenas compartilhando esse instante, sem dizer nada, sem fazer nada, apenas estando juntos.
muito lentamente. Perceba que seu coração começa a se abrir ainda mais. Existe algo que você deseja dizer a essa criança, mas ainda não é o momento. As palavras mais importantes merecem ser pronunciadas com calma. Na próxima etapa, você terá tempo para ouvir, tempo para falar, tempo para oferecer aquilo que talvez essa criança sempre tenha desejado receber. A presença sincera de quem ela viria a se tornar. Respire profundamente e permaneça nesse jardim, sentindo que algo muito bonito começa a florescer dentro de você. Permaneça nesse jardim, respirando tranquilamente, sem pressa. O tempo parece diferente aqui. Ele não corre, ele apenas existe. Você continua sentado ao lado dessa criança. Perceba como a presença dela já lhe parece familiar. Talvez você note pequenos detalhes que antes não havia percebido. A maneira como ela respira, o brilho em seus olhos, o jeito como observa o mundo, ou simplesmente a serenidade de estar ao seu lado. Respire profundamente. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure suavemente. 1, 2 e solte o ar lentamente. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Mais uma vez. Inspire calma. Expire suavidade. Agora, volte seu olhar para essa criança, sem dizer nada por alguns instantes. Apenas olhe. Talvez você perceba algo que nunca havia notado. As crianças costumam expressar emoções de forma simples, sem máscaras, sem personagens, sem a necessidade de parecer fortes. Elas apenas sentem, e talvez exista algo muito precioso nisso. Permaneça presente. Quando sentir que é o momento, diga lentamente, em pensamento: obrigado por me esperar. Respire. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Respire novamente. Hoje eu posso estar ao seu lado. Não é necessário imaginar uma resposta. Apenas permita que essas palavras encontrem espaço. Agora imagine que essa criança segura delicadamente sua mão. Você percebe o calor desse pequeno gesto, a confiança, a simplicidade. Talvez você sinta vontade de sorrir. Talvez perceba uma emoção diferente. Talvez apenas um profundo silêncio. Tudo é bem-vindo. Tudo está certo. Enquanto continuam de mãos dadas, faça a si mesmo uma pergunta, sem responder imediatamente. Apenas permita que ela ecoe em seu interior. O que essa criança mais precisa ouvir de mim hoje? Não tente construir uma resposta perfeita. As melhores respostas costumam nascer do silêncio. Permaneça apenas escutando. Talvez venha uma palavra, talvez uma frase, talvez uma sensação. Talvez nenhuma resposta agora. Tudo bem. Confie no tempo.
Agora, com toda a calma do mundo, olhe nos olhos dessa criança e permita que as palavras surjam naturalmente. Você pode dizer aquilo que seu coração desejar. Se nenhuma frase surgir, inspire-se nestas palavras. Diga lentamente: você é importante. Respire. Você merece ser tratada com carinho. Respire novamente. Você não precisa provar seu valor para ser amada. Respire. Eu estou aqui. Eu vejo você. Eu escuto você. Permaneça em silêncio. Deixe que cada frase encontre seu lugar. Agora imagine que essa criança sorri, talvez discretamente, talvez com alegria, talvez apenas relaxe os ombros, talvez apenas se sinta segura. Perceba que não é necessário mudar o passado para oferecer acolhimento no presente. Você não voltou para corrigir a história. Você voltou para oferecer presença. E muitas vezes, é justamente a presença que transforma a maneira como carregamos nossas lembranças. Respire profundamente. Sinta essa verdade repousando em seu coração. Enquanto permanecem juntos, observe que, ao redor de vocês, o jardim parece ainda mais vivo. As cores ficam mais intensas, o vento mais suave, a luz mais acolhedora, como se a própria natureza celebrasse esse reencontro. Você percebe pequenas flores abrindo lentamente. Cada uma delas representa uma qualidade que sempre existiu dentro de você: coragem, bondade, criatividade, esperança, alegria, curiosidade, capacidade de recomeçar. Nenhuma dessas qualidades desapareceu. Algumas apenas ficaram adormecidas por algum tempo e agora começam novamente a florescer. Respire profundamente. Imagine agora que essa criança coloca as duas mãos sobre o seu coração. Você sente uma agradável sensação de calor, como se uma pequena chama fosse acesa dentro do peito. Uma chama tranquila, estável. Ela não queima, ela ilumina. Essa luz representa tudo aquilo que existe de mais verdadeiro em você. Ela nunca deixou de existir, mesmo nos dias difíceis. Mesmo quando você duvidou de si, mesmo quando acreditou estar sozinho, ela permaneceu ali, silenciosamente, esperando apenas ser percebida. Respire, permita que essa luz cresça um pouco mais. Ela ilumina seu peito, depois seus ombros, seus braços, sua cabeça, seu abdômen, suas pernas, todo o seu corpo. Você está envolvido por essa luz, não porque se tornou alguém diferente, mas porque começou a reconhecer quem sempre foi.
Agora, imagine que essa mesma luz se expande suavemente para além do seu corpo. Ela alcança as pessoas que você ama, alcança aquelas que fizeram parte da sua caminhada, alcança até mesmo pessoas das quais você se afastou ao longo da vida. Não é necessário resolver nenhuma história agora. Apenas permita que essa luz represente um desejo sincero de paz. Paz para você. Paz para quem cruzou seu caminho. Paz para aquilo que ainda está em construção. Respire profundamente. Muito lentamente, essa criança se aproxima e oferece um abraço. Receba esse abraço, sem pressa, sem analisar. Apenas sinta. Talvez seja um abraço leve, talvez demorado, talvez silencioso. Permaneça nele, respire. Perceba como é ser acolhido por uma parte de si que continua viva. Agora, sem dizer nenhuma palavra, vocês compreendem que chegou o momento de seguirem juntos. Essa criança não permanecerá naquele jardim. Ela não será deixada para trás. Ela também não desaparecerá. Ela fará parte de cada novo passo da sua caminhada. Imagine que ela sorri, segura novamente sua mão e, muito lentamente, transforma-se em uma pequena luz dourada. Essa luz aproxima-se do seu peito e encontra um lugar tranquilo dentro do seu coração. Ela permanece ali, viva, protegida, amada. Sempre que você respirar com calma, sempre que olhar para si com gentileza, sempre que escolher agir com compaixão, você estará, de alguma forma, cuidando também dessa criança. Ela agora caminha com você, e você caminha com ela. Respire profundamente. Permaneça alguns instantes sentindo essa integração.
Muito bem. Algo mudou. Talvez discretamente, talvez profundamente. Você não precisa colocar essa experiência em palavras. Algumas vivências são compreendidas pelo coração muito antes de serem compreendidas pela mente. Na próxima etapa, você iniciará o caminho de volta, mas voltará diferente. Não porque sua história tenha sido apagada, mas porque ela agora é carregada com mais ternura, mais consciência, mais esperança. Respire lentamente. Permaneça apenas nesse sentimento de paz. Permaneça respirando, sem pressa, sem esforço, apenas respirando. Sinta que aquela pequena luz continua repousando serenamente em seu coração. Ela não precisa brilhar intensamente, ela apenas permanece, constante, assim como a chama de uma vela protegida do vento. Ela representa uma parte preciosa de quem você é, uma parte que continuará caminhando ao seu lado, nos dias leves, e também nos dias difíceis. Respire profundamente. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure suavemente. Força mais 2. Expire lentamente. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Mais uma vez. Inspire paz. Expire serenidade. Agora observe novamente aquele jardim. Perceba seus detalhes, as flores, a relva, o perfume do ar, a luz atravessando as árvores, o banco onde você permaneceu por alguns instantes, a grande árvore que acolheu esse encontro. Talvez você perceba que esse lugar não desaparecerá. Ele continuará existindo dentro de você, sempre que sentir necessidade de silêncio, sempre que desejar reencontrar essa sensação de paz. Você poderá voltar, não porque esteja fugindo da vida, mas porque às vezes retornar ao próprio coração é exatamente o que nos permite viver com mais presença. Respire profundamente. Agradeça silenciosamente por esse lugar. Agradeça à sua própria mente por permitir essa experiência. Agradeça ao seu corpo por sustentá-lo até aqui. E se isso fizer sentido para você, agradeça também à força maior em que acredita. Alguns a chamam de Deus, outros de amor, outros de vida. Outros simplesmente sentem sua presença sem lhe dar um nome. Independentemente da forma como você compreende esse mistério, permita-se reconhecer que existe algo maior do que nossas preocupações diárias. Algo que inspira beleza, bondade e renovação. Agora, lentamente, levante-se desse jardim. Observe que a trilha pela qual você chegou continua diante de você. Ela parece familiar, mais iluminada do que antes. Você começa a caminhar, sem pressa. Cada passo representa um retorno, mas não um retorno ao mesmo lugar de antes. Você leva consigo algo novo, talvez uma lembrança, talvez uma sensação, talvez apenas uma respiração mais tranquila, e isso já é suficiente. Respire. Mais um passo. Respire novamente. Mais um passo. Enquanto caminha,
Perceba que a natureza continua ao seu redor. O vento toca suavemente seu rosto. Os pássaros continuam cantando. As árvores permanecem firmes. Elas nos ensinam algo importante. Há estações para florescer. Há estações para descansar. Há momentos de crescimento invisível, mesmo quando nada parece acontecer na superfície. Assim também acontece conosco. Nem toda transformação pode ser vista imediatamente. Algumas mudanças acontecem em silêncio e produzem frutos quando menos esperamos. Continue caminhando. Ao longe, você avista novamente a antiga porta de madeira, a mesma pela qual entrou. Agora ela parece diferente. Talvez porque você também esteja diferente. Antes de atravessá-la, pare por um instante. Olhe mais uma vez para a paisagem. Respire profundamente. Permita que seu coração registre esse momento. Leve consigo a tranquilidade desse lugar, a leveza, a esperança, a capacidade de olhar para si com mais gentileza. Agora, lentamente, atravesse a porta. Você retorna, mas traz consigo aquilo que encontrou. A porta permanece aberta, porque esse caminho continuará disponível sempre que você desejar voltar. Comece agora a perceber novamente seu corpo. Sinta o apoio da superfície onde está. Perceba o peso do seu corpo sendo sustentado. Observe sua respiração acontecendo naturalmente. Sinta a temperatura do ambiente. Perceba os sons ao seu redor. Talvez existam sons próximos, talvez sons distantes. Receba todos eles com tranquilidade. Eles fazem parte deste momento. Respire profundamente. Inspire. Expire lentamente. Movimente, bem devagar, os dedos das mãos. Depois, os dedos dos pés. Faça pequenos movimentos, sem pressa, como quem desperta após um descanso profundo. Agora imagine que, a cada nova respiração, você desperta um pouco mais. Seu corpo desperta. Sua atenção desperta. Sua energia desperta. Mas a serenidade permanece. Ela não depende do silêncio ao seu redor. Ela pode acompanhá-lo também na vida cotidiana, nas pequenas escolhas, nas conversas, no trabalho, na família, nos momentos simples. Respire profundamente e repita mentalmente, apenas se desejar: eu acolho minha história. Respire. Eu caminho com mais gentileza. Respire novamente. Eu escolho tratar a mim mesmo com respeito. Respire. Existe espaço para novos começos. Respire. Existe esperança. Respire. Existe luz mesmo quando o caminho parece difícil. Permaneça sentindo essas palavras, sem esforço, sem obrigação, apenas permitindo que encontrem um lugar dentro de você.
Lembre-se, você não precisa ser perfeito para merecer paz. Você não precisa ter todas as respostas para continuar caminhando. Você não precisa vencer todos os desafios hoje. Basta dar o próximo passo, assim como fez durante toda esta jornada. Um passo de cada vez, uma respiração de cada vez, um dia de cada vez. É assim que grandes transformações acontecem, não por meio de um único momento extraordinário, mas através de muitos pequenos momentos de presença, de escolhas conscientes, de gestos de bondade consigo mesmo e principalmente da coragem de continuar. Respire profundamente. Antes de encerrar, gostaria de deixar uma última mensagem ao seu coração. Talvez você tenha chegado até aqui carregando dúvidas, talvez cansaço, talvez saudades, talvez medos que poucas pessoas conhecem. Independentemente da razão que trouxe você até esta meditação, espero que, ao terminar este encontro, você se lembre de algo muito importante. Dentro de você existe uma capacidade extraordinária de recomeçar. Ela não depende da idade, não depende do passado, não depende das circunstâncias perfeitas. Ela nasce toda vez que você escolhe respirar com consciência, toda vez que escolhe agir com amor, toda vez que escolhe acreditar que um novo capítulo ainda pode ser escrito. A vida muda, as pessoas mudam, nós mudamos, e isso significa que a esperança também pode crescer, mesmo lentamente, mesmo em silêncio. Assim como o amanhecer nunca acontece de uma só vez. Primeiro surge uma pequena luz no horizonte. Depois, o céu muda de cor. Então, pouco a pouco, tudo volta a ser iluminado. Que essa pequena luz continue brilhando dentro de você, nos dias de alegria, nos dias de aprendizado, e também naqueles dias em que você precisar lembrar que nunca está completamente sozinho. Que você encontre sabedoria para reconhecer sua própria força, serenidade para aceitar aquilo que não pode controlar, coragem para transformar aquilo que estiver ao seu alcance, e sensibilidade para perceber a beleza escondida nos pequenos instantes da vida. Se existir uma oração silenciosa em seu coração, que ela encontre seu caminho. Se existir um sonho adormecido, que ele encontre tempo para florescer. Se existir uma esperança esquecida, que ela volte a respirar. Permaneça por mais alguns instantes apenas sentindo, sem pensar, sem fazer, apenas sendo. Agora, quando sentir que é o momento, faça uma última inspiração profunda,
perceba o ar entrando lentamente e solte o ar com suavidade. Leve um pequeno sorriso ao rosto, se isso lhe parecer natural. Movimente delicadamente os ombros, o pescoço, as mãos, as pernas. E somente quando estiver completamente preparado, abra os olhos. Sem pressa. Observe o ambiente ao seu redor, como quem vê o mundo pela primeira vez nesta manhã. Leve consigo a paz que cultivou, a luz que encontrou, e a certeza de que, sempre que precisar, poderá voltar ao lugar mais seguro que existe, seu próprio coração. Obrigado por permitir que eu acompanhasse você nesta jornada. Que a paz esteja presente em seus pensamentos, que a esperança fortaleça seus passos e que a luz da vida continue iluminando seu caminho, hoje e em todos os dias que virão. Se você gostou desta meditação, dê um like e compartilhe com alguém que também gostaria de ter um encontro com sua criança interior. Fique à vontade de comentar suas experiências com esta meditação guiada. Se quiser saber mais sobre este e outros assuntos, nos siga no Instagram, vou colocar o link na descrição deste vídeo. Até nosso próximo encontro.